Olá, eu sou Edgar Gerber, sou advogado, trabalho com o patrimônio familiar e também sou pastor. E hoje eu decidi gravar esse vídeo num dia tão especial, dia 2 de novembro, dia de finados, dia em que a Igreja Romana estabeleceu como um dia para que se possa resgatar as almas do purgatório, do limbo. Lá nos idos de 998, havia uma crença popular que o mundo acabaria no ano 1000. E a gente acha isso meio ridículo, né? Mas quem viveu no ano 1999 deve se lembrar que lá também surgiu o ditado famoso: 1000 não chegará, 2000 não passará. Talvez Nostradamus que tenha dito isso. Ele fez algumas predições, alguma outra se cumpriu e caiu no esquecimento. Bem, mas o fato é que, então, estabeleceu-se o dia 1º de novembro, comemorando os santos, então chamado Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, em que essas pessoas que tiveram a sorte de terminar os seus dias em comunhão com a sua igreja, em estado de graça, pecados perdoados, eram os santos. Mas os que não tiveram essa sorte, os que não comungaram com Deus em vida? Então, como havia pressa, porque o ano 1000 estava chegando, estabeleceu-se o dia seguinte, dia 2 de novembro de 1998, como o dia dos finados, em que os vivos procurariam, de alguma maneira, resgatar as almas dos seus familiares, do purgatório, do limbo, para que pudessem ascender a Deus também, e assim, quando o ano 1000 viesse, estava tudo certo, né? Então essa foi a origem lá do dia de Todos os Santos, e nós lamentamos realmente familiares. Eu perdi 2 amigos ceifados pela Covid, né? Um no ano passado, um amigo muito bom, advogado também, que me ajudou muito numa causa jurídica, inclusive, o Leandro Spragiário, um homem tão bom, sabe? Uma pessoa jovem, de bem com a vida, mas morreu. E agora, recentemente, perdi um amigo também, o Lidu, também uma boa pessoa, né? Ceifados pela mesma Covid. Então eu gostaria de pedir licença nesse dia e ler aqui no Evangelho de Jesus, nessa Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, editada pelas edições paulinas. E aqui no João 5:24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, veja bem, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está aqui registrado. Então, Jesus queria nos ensinar o seguinte: nós decidimos em vida aqui, onde passaremos a eternidade, com Deus ou sem Deus. Então, quem nele crê, diz Jesus aqui, tem agora, não é que terá depois que morrer, depois que fizer. Não, diz claramente, tem a vida eterna, e já, quando você se converte, você passou das trevas para a luz, você passou da morte para a vida. Então, essa é uma decisão muito inteligente, muito importante, que precisamos tomar em vida. E eu gostaria também de ler agora um outro texto, que foi Salomão. Salomão é o homem mais sábio que o mundo jamais conheceu. E ele, ao escrever Eclesiastes 2, 16 a 18, ele diz o seguinte: pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Nós somos uma breve lembrança, é o que diz Salomão, né? Então, choramos, lamentamos a morte, o falecimento, mas em pouco tempo se acaba esquecendo. Somos um conto ligeiro, né?
Diz mais ainda: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento, entende Salomão. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Veja só, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então, nós falamos há pouco sobre a primeira decisão importante que a gente tem que tomar nessa vida. A nossa vida é espiritual. Aceitar Jesus como nosso Salvador. Mas há uma segunda decisão muito importante que nós temos que tomar em vida, que diz respeito aos nossos bens, ao patrimônio, à herança, aqueles que têm uma sorte melhor. E a grande preocupação de Salomão era isso. Para quem vai ficar esse patrimônio? Ele tinha vários filhos. Inevitavelmente, ele sabia o nome de cada um deles. Mas a questão para nós é muito mais complexa, porque o direito foi evoluindo. E nós hoje temos uma situação em que a gente sabe que quando falece, a herança vai metade para a esposa e outra metade se divide para os herdeiros, os filhos. Agora, o grande problema nosso no Brasil se chama inventário. Então, muita gente acha que sempre foi assim. Morre, aí os filhos, coitados, os que ficaram, além da dor, do sofrimento, ainda tem que pagar pela morte do pai, pagar pela morte dele, e pagar caro. Então, se paga a profissionais, se paga taxas, se paga processo chamado inventário e depois partilha de bens. E esse processo demora mais ou menos 5 anos, quando não há problemas entre os herdeiros, entre os filhos e netos e noras e genros, porque todos querem um quinhão, todos querem um pedaço maior. A gente, quando compra pizza, a gente sempre, quem tem mais apetite, quer um pedaço maior, e deixa o menorzinho para o coitadinho que fica depois. Eu quero a minha parte maior. Assim é na herança. Se briga por um pedaço de pizza, se briga por um quinhão. Então, o falecido tem a triste situação de deixar uma herança e depois brigas intermináveis na justiça. Eu conheço um caso aqui de um terreno que está há 30 anos para vender. Mas qual o problema? É que um herdeiro, pode ser neto até, pode ser nora, pode ser genro, às vezes nem é filho, tá? Nem é filho. Ele vai lá e fala: não, mas eu quero 200 mil para mim. E acabou. E não se vende aquele terreno, está lá. No ano que vem ele quer 210. Então, isso não tem fim. Então, o inventário, eu quero que você entenda, é um sistema caríssimo. E se a família, se os herdeiros, os filhos, não têm em mãos 150 mil, 200 mil para custear o inventário, e lembra que o imposto ITCMD tem que ser pago à vista. Lá no cartório, as taxas têm que ser pagas à vista. A taxa judicial para você entrar com o processo tem que ser paga à vista. E saiba então que essa taxa judiciária, ela chega a custar R$9.000 se você tem um patrimônio de até 2 milhões. R$9.000 só para entrar com o processo na justiça. Então, o que acontece com os seus filhos? Muitas vezes eles têm que se desfazer daquele bem, daquele imóvel que você lutou 30, 40 anos para ter um imóvel, e agora esse imóvel vai ter que ser vendido. Seus filhos vão sair da sua classe social, porque quando você vende o imóvel, ele vai se desvalorizando no mínimo em 20% a 30%. E quem é que compra um imóvel que está em inventário? Você compraria? Talvez não. Então eu quero que você entenda que isso é um processo doloroso, um processo muito difícil de se resolver. Então não deixe que seus filhos paguem esse custo. Você deu a sua vida, o seu sangue, o seu suor, para que eles tivessem uma vida digna, e saiba que eles perderão essa condição de vida, porque se tiverem que vender este imóvel, isso vai custar, vai levar, não se assuste, quase 40% do seu patrimônio. Entre custas e venda de imóvel, deságio, e aí você ainda tem o ganho de capital, porque você comprou por 300 mil, vai vender por 800, então aquilo
ter um ganho de capital de 15%, que o leão, lembra do leão? Ele vai comer, vai devorar 15%, porque ele entende que houve um ganho de capital. Eles tiveram lucro na venda. Então, seus filhos vão dividir no patrimônio, não é do que você tem, um patrimônio de 60%. Essa é a realidade. Então, minha palavra inicial nesse vídeo é de alertar você, então, que há duas decisões importantes que você tem que tomar aqui nessa vida, antes de morrer. É a sua vida espiritual e decidir em vida por um sistema mais inteligente, mais barato, mais econômico, mais rápido, mais seguro, para que você não entre no inventário. Não é necessário. O inventário é desnecessário, é burocrático, é caro, é desgastante. Nós temos uma solução para você. Embora seja de finados e você seja triste, e eu também sinto falta de muitas pessoas, que mesmo assim seja um ótimo dia.